Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, finalmente a quinta e última temporada de Stranger Things já está entre a gente, estreou aí na última quarta-feira na Netflix. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco dos acontecimentos desse volume 1 e trazer um pouco da minha opinião, aquilo que eu gostei, não gostei, os pontos altos e os pontos baixos dessa primeira parte que a gente já assistiu. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever neste canal. Se você gosta de Stranger Things, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é fãzaço da série. Agora bora pro vídeo. Bom, para começar esse vídeo eu quero começar citando os personagens que mais se destacaram, na minha opinião, nessa temporada, neste começo de temporada, né? E para começar eu não poderia deixar de falar dele, que para mim foi o grande protagonista, que é o Will, né? A gente sabe que nas temporadas anteriores ele ficou meio distante ali, né? Eu acho que não deram tanto destaque para ele. Acho que o último destaque que ele realmente teve foi na segunda temporada, na terceira ficou um pouco de lado. Na quarta começaram ali a trabalhar um pouco da sexualidade dele, e agora na quinta, como é esse fechamento de ciclo, voltaram a focar mais nele. E cara, acertaram demais. Eu acho que souberam muito bem começar a abordar esse tema da sexualidade dele. Eu acho que também essa amizade, essa dupla que ele formou com a Robin foi essencial. Acho que os irmãos Duffers também acertaram muito bem nisso, até porque a Robin era a única pessoa possível em que o Will, eu acho que poderia confiar para começar a abordar esse assunto da sexualidade dele, né? Até porque a Robin, a gente descobre também que ela é LGBT ali na terceira temporada e agora ela está namorando a Vicky. Isso também o Will descobre no primeiro episódio, ele vê as duas ali juntas ali no primeiro episódio, no hospital. E, cara, eu acho que acertaram demais nessa amizade, e a gente sabe que essa amizade foi essencial para o desfecho, né, para o desenvolvimento do Will, para o desenvolvimento dele nessa primeira parte aí, que é o que a gente vê naquela cena final do quarto episódio, porque assim, o Will e a Robin, eles criam essa amizade ali, e os dois juntos embarcam nas missões. Então os dois, o grupo vai fazer uma missão, os dois vão juntos. E nesse meio caminho aí, eles trocam várias ideias e tocam também nesse assunto de sexualidade, né? Então, eu acho muito bonito aquele discurso que a Robin falou, né, pro Will, de aceitação, sobre ele se aceitar, de ele não fugir de quem ele é. E foi essencial, que a gente vê que no quarto episódio ele lembra dessa conversa, ele lembra dos momentos felizes ali dele na infância, dele com o Mike ali, né? E cara, foi essencial. Acho que já juntando com o Will, acho que a Robin também teve grande destaque aí nessa primeira parte. Agora vamos pular para mais uma personagem que me surpreendeu bastante. Na verdade eu fiquei bastante empolgado, bastante ansioso para ver quando eu descobri que a Holly, né, ela teria uma trama, que daria uma trama para ela. E depois quando eu vi que escalaram a Nell Fisher, né, que é uma atriz muito boa, que está crescendo aí, né. Eu assisti aquele filme A Morte do Demônio dela, acho que ela entregou muito naquele filme, então eu estava bem ansioso para ver como seria a atuação dela, a trama da Holly aqui nessa quinta temporada. E, cara, me surpreendeu bastante. Eu acho que a atriz, ela soube entregar carisma, soube entregar aqueles momentos ali de tensão que a série pede, né? E eu gostei bastante. Aquela cena do segundo episódio, onde o Demogorgon vai na casa dos Wheelers pegar a Holly ali, né? Pra levar pro Vecna. Cara, eu achei que ela entregou muito, muito na atuação. E gostei bastante dos momentos dela ali com a Max também, que é outra também que pra mim foi um grande destaque. Eu esperava que a Max ela ia voltar para a série, mas não desse jeito aí que foi, e que a gente descobre ali no terceiro episódio, que ela na verdade está dentro da mente do Henry Creel, né? Que ela está nas memórias dele ali. Então eu acho que quando ali no terceiro episódio ela leva a Holly pra lá também, eu acho que a troca delas ali é muito boa entre a Nell Fisher e a Sadie Sink ali.
dando vida às personagens ali, eu acho muito boa. Então eu acho que a Sadie Sink como a Max, a Nell Fisher como a Holly também me surpreendeu bastante. E não posso deixar de falar da Karen também, né? Que também teve destaque ali no segundo episódio ali, no começo do segundo episódio, onde o Demogorgon vai atacar a casa deles ali, e ela entra na frente pra defender a Holly, né? Pra defender a sua filha ali. Cara, eu acho que a atriz foi absurda nessa cena, entregou muito. Fico feliz deles derem esse espaço pra atriz, né? Mostrar ali a atuação dela. Até porque a Karen, ela sempre, desde a primeira temporada, ela ficou sempre mais distante, não tinha foco nenhum nela. Ela até aparece ali, dando um conselho pra Nancy, conversando com o Mike ali e tal. Tem aquele rolê dela com o Billy ali na terceira temporada, mas nada muito grande. Então acho que nessa quinta temporada teve um grande destaque aí. E junto também, eu posso pontuar aqui também, colocar o Jamie Campbell, né, dando vida aí ao Henry, ao Vecna, né, principalmente ao Henry, dele fazendo aí esse amigo da Holly, essa linha de bonzinho ali de Henry Creel. Cara, aquela cena também que a Max está contando pra Holly, né, como que ela chegou ali naquela caverna, como que ela chegou ali nas memórias do Henry, aquela cena que o Henry ele persegue a Max e fica encarando ela assim ali na caverna. Cara, muita atuação ali, muito boa, gostei bastante. Então acho que pra mim os grandes destaques, os personagens que mais se destacaram foi o Will, foi a Holly, a Max, a própria Karen, e por mais que seja só uma cena, né, porque depois eu já vou falar sobre isso, a Karen some depois no restante desse primeiro volume aí. E o Jamie Campbell como o Henry Creel / Vecna. Acho que esses foram grandes destaques desse primeiro volume aí. Agora eu quero falar das cenas mais marcantes desse primeiro volume pra mim, né? Eu acho que temos duas cenas aí, que eu acho que pra todo mundo foi bem surpreendente, bem marcante. E a primeira cena é a cena ali que eu já citei aqui, onde o Demogorgon invade a casa, né, dos Wheelers para levar a Holly ali. E tem aquela cena ali dele perseguindo a Karen, a Holly ali dentro da casa. Aí ele ataca o Ted, que inclusive, gente, eu tava torcendo pro Ted ir de arrasta, mas não aconteceu. Eu não sei por que ele não morreu, não sei por que estão querendo manter ele na série. Eu acho que é um personagem incompetente, que não acrescenta nada na história, só está ali por estar. Então nem é um grande pai também para as crianças. Então acho que é um personagem que não acrescenta em nada, acho que deveria ir de arrasta. Mas enfim, tá aí, né? Vamos ver como será aí o desfecho dessa história. Mas enfim, eu acho que a Karen, já citei aqui, atuou muito, essa cena foi muito boa. Cara, não tava esperando mesmo, ela lutando ali, metendo a garrafa de vinho ali na criatura ali. Cara, muito boa. Pra mim essa cena já é uma das melhores aí da temporada e até da série inteira mesmo. Uma cena muito boa, muito épica, juntando também com a cena do Will lá no quarto episódio, né? A cena final ali do Will. 2000 anos depois. A cena final ali do Will, no embate ali com os Demogorgons, né? Os Demogorgons chegam ali naquela base militar ali, o Vecna na verdade chega, tem um embate ali com o Will, uma conversa com o Will ali, e saem os Demogorgons depois de darem aquele banho de sangue ali nos militares, matarem a boa parte ali, eles vão para atacar os amigos, né? Que nem o Mike, o Lucas lá no túnel. Tem também o Demogorgon que vai pra cima da Robin, e a gente ali descobre que o Will, né, através das suas memórias ali, ele descobre o poder. Então a gente descobre que ele tem um poder, ele acaba usando o poder do Vecna ali, ele mata os Demogorgons assim como o Vecna matou as pessoas, principalmente na quarta temporada. E cara, essa cena, né, o que falar, cena absurda, tipo, foi muito surpreendente, acho que ninguém tava esperando. Eu até esperava um negócio tipo assim, do Will ter poderes, dessa luta e tal, mas tipo, não agora e não da forma como foi, entendeu? Então pra mim foi bastante surpreendente. Cara, que cena muito boa mesmo, já ficou marcada na história da Netflix, já ficou marcada na história de Stranger Things, dessa temporada, da temporada inteira. Cara, muito boa
o Will protagonista demais. Agora eu preciso dizer algo que me incomodou um pouco, que é logo ali no primeiro episódio, que é aquela rixa grotesca ali do Steve e o Jonathan pela atenção da Nancy, né? A hora que passou essa cena ali deles ali na torre, vendo quem chegaria primeiro, né? Disputando ali a atenção da Nancy mesmo. Cara, eu falei, nossa, não acredito que eles vão trazer isso de novo, ainda mais para essa temporada final, né? Que eu acho que essa temporada ela tem um tom diferente. Ela tem desde a quarta temporada já tem um tom mais adulto, e agora essa quinta é um tom mais meio que de fim de mundo mesmo, né? Eles estão ali bolando planos ali, fazendo missões ali, né, para capturar o Vecna e derrotar ele. Então eu acho que não tem esse tempo para essa coisa, sabe? Eu acho que a própria Nancy, que é uma personagem que evoluiu muito de uns tempos pra cá, né, de algumas temporadas pra cá, desde a terceira ela vem evoluindo muito, até ela eu acho que já tá de saco cheio disso, né, ela mesmo revira os olhos ali, né, demonstra que tá de saco cheio. Então eu acho que não foi de bom tom, não sei, acho que quiseram colocar tipo meio que um negócio cômico ali, eu acho que não foi de bom tom e me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou um pouco também foi a falta não de humanidade, ou de humanização, não sei dizer, mas é que, tipo assim, os Wheelers foram atacados, a Karen, né, lutou ali contra o Demogorgon, o Ted foi atacado, não morreu, então eles foram lá pro hospital. Eu meio que senti que os demais personagens, tudo bem que talvez, né, o pessoal tá correndo ali contra o tempo, para destruir os planos do Vecna, né, mas eu sinto que os demais personagens não ligaram muito. Não ligaram muito pra isso. O Mike e a Nancy até vão lá pro hospital, né? Atrás dos pais lá. Tentam... eles burlam ali, né? Disfarçam de médico ali pra entrar no quarto da mãe. Mas eu sinto que não foi o foco saber como a mãe estava. O foco deles era mais saber pista de quem era o senhor fulano, o tal do o amigo da Holly, né, o senhor fulano, para buscar pista para onde a Holly foi. Então assim, eu fico meio assim. Outra coisa que eu tava pensando também é tipo assim, me respondam vocês, mas eu não sei o que aconteceu com a mãe da Max. Que eu me lembre, eu reassisti a quarta temporada, que eu me lembre ela não foi citada, se morreu ou não naquela coisa toda que aconteceu na cidade, mas não deram mais nenhum contexto, não deram mais nada sobre a mãe dela não apareceu mais, a Max tipo, tá lá em coma no hospital, e até agora ela não foi visitar a filha, sabe? Então ficam algumas pontas soltas assim que eu fico pensando também. Outra coisa que me incomodou, já aproveitando, vou falar do Dustin. A gente vê que depois da morte do Ed, né, lá na quarta temporada, o Dustin ele vem replicando, ele vem cada vez mais sendo parecido com o Ed. E a gente vê que ele está mais, frio, que ele está mais na dele ali. O que é até compreensível, né? Porque o melhor amigo dele morreu nos braços dele e ainda a cidade dele, depois de 18 meses, a cidade ainda julga o Ed, né? Falam mal dele, né? Até desenham lá no túmulo dele, lá escrevem coisas lá no túmulo dele. Então dá pra gente compreender essa revolta do Dustin. Enfim, ele afronta ali os meninos ali da escola, usando a camisa do Hairfile. Ele é colocado contra a parede ali, os molequinhos querem bater nele e tal. E falando dessa cena, eu gostei bastante do Lucas chegando para defender o Dustin. Aí chega o Mike também, chegou o Will fica calado, né, mas me deu muita nostalgia de primeira temporada, né, que eles sofriam bullying ali e eles meio que ficavam calados. Agora eles souberam se defender. Então eu achei bacana. Só que aí tem uma cena que eu assisti, tipo, eu acho que essa foi a cena mais triste pra mim, que eu fiquei bem assim, é a cena que ele vai visitar o Ed ali, e os moleques vai visitar o túmulo do Ed ali no cemitério, e os moleques cercam ele lá e espancam ele. E isso foi uma coisa que me incomodou depois, tipo assim, ele é espancado, é largado ali no cemitério, e ele simplesmente some, sabe? A série não cita mais o Dustin, e depois ele reaparece do nada ali no terceiro episódio. Então, ficam uns negócios, assim, umas pontas que
que me incomodou um pouco, mas nada que faz a temporada ser ruim. Pelo contrário, eu acho que essa temporada pra mim ela tá sendo grandiosa, épica, né, surpreendente, e foi essas coisinhas assim que me incomodaram um pouco. Agora eu quero falar um pouco da Eleven, né, que pra mim ela ficou um pouco meio apagada nesse primeiro volume aí. Eu acho que cresceu muito o foco em cima do Will e ela ficou um pouco apagada ali. Eu também achei um pouco a Eleven, não só ela, mas como a Joyce, o Hopper um pouquinho chatinhos assim. Mas a gente vê o esforço dela, né? Ela ainda está sendo procurada pelos militares, porque ainda acham que ela é a grande aberração que está causando todo o mal ali. Então ela ainda está sendo perseguida, sendo procurada, e no primeiro episódio a gente vê que ela está tipo dando a vida ali, treinando para evoluir os seus poderes, né, e enfim ir atrás do Vecna. Então a gente vê ali ela treinando, e logo no primeiro episódio eles já vão botar em ação a missão de o Hopper ir lá pro mundo invertido e tal. O Hopper vai, só que a Eleven também quer ir junto. Aí o Hopper não quer deixar, aí tem até um negócio que também que eu fiquei meio assim, é a Joyce querendo que a Eleven vai, e o Hopper falando que não, que era pra Joyce deixar o Will, que ela tá protegendo muito o Will. Ficou meio que essa briga deles, um querendo, tipo, sacrificar o filho do outro, mandar, sabe assim, um negócio assim. E aí, cara, o Hopper vai pro mundo invertido, a gente vê ele indo. A Eleven até vai no segundo episódio, porque lembra do ataque que eu disse na casa dos Wheelers? A Eleven chega lá com a Nancy. E aí elas veem que o Demogorgon levou a Holly pro mundo invertido. E aí tem um portal lá na casa, a Eleven entra e vai pra esse mundo invertido. Então lá ela chega e ela e o Hopper entram aí nessa busca aí pelo Vecna. E eles descobrem também que tem alguém preso lá no laboratório. Porque foi criado, né, um laboratório ali no mundo invertido, onde está sendo comandado pela Doutora Kay, que também está atrás da Eleven. Então eles veem que tem uma pessoa, a Eleven fala que tem alguém que é igual a ela, que tem superpoderes presa lá, e eles acham que é o Vecna. Então eles invadem esse laboratório, lutam com a Doutora Kay, e chegam lá e descobrem que, na verdade, quem estava lá, e surpreende todo mundo, até quem está assistindo, que é a 008, a Kali, né, a irmã da Eleven, que aparece lá na segunda temporada, que pra mim é uma personagem que eu particularmente não gosto. Inclusive eu acho a temporada 2 um pouco chata, até por causa dela, o episódio dela eu acho chato. Mas é uma personagem que eu não gosto muito. Mas enfim, eu acho que ela vai ter um papel fundamental nessa batalha final, né? E eu estou bem ansioso e curioso para ver como vai ser. Mas voltando a falar da Eleven, eu acho que teve pouco destaque nela nesse primeiro volume, meio que ela perdeu um pouco desse protagonismo, e eu acho que ela também tá um pouco bem chatinha nesse primeiro volume. Agora eu quero falar dos episódios em si. Bom, esse primeiro volume ele tem 4 episódios. Começando pelo primeiro episódio, né, a gente inicia ali com a Robin, né. Primeiro a gente inicia com aqueles 5 minutos que a gente já tinha visto, que a Netflix tinha liberado, que é o Will ali sendo capturado pelo Demogorgon, lá no início de tudo, né, e sendo levado ali pro Vecna. Mas aí a gente vai para os dias atuais ali da série, e a gente vê ali a Robin na rádio, que não é uma rádio qualquer, eles usam essa rádio para se comunicar. Então, a Robin e o Steve estão meio que trabalhando ali, assim como nas outras temporadas. Na quarta eles trabalhavam numa locadora, na terceira lá na sorveteria. E agora eles estão nessa rádio. Então ela narra ali todos os acontecimentos e como a cidade está agora. E a gente vê. Eu achei esse episódio, quando eu terminei esse episódio, ele tem 1h05 mais ou menos de duração. E eu senti esse episódio ele muito introdutório. E assim, não é nada que surpreende, porque Stranger Things sempre é assim no primeiro episódio. Só que eu terminei o episódio sentindo que nada aconteceu de fato, nada grandioso aconteceu de fato. Mas também eu entendo que a série ela precisa introduzir isso, precisa introduzir até os novos personagens, como a Holly ali, ela tendo os diálogos ali com o Henry, né, e tal. Mas foi algo que eu senti que, tipo, nada aconteceu muito nessa 1 hora de episódio.
E o segundo episódio, pra mim, ele é o mais chatinho, assim, com exceção da primeira cena, né? Que é a cena lá da Karen defendendo a Holly, que eu já disse aqui. Mas esse episódio, eu acho que ele tem 50 minutos ali de duração. Eu acho que é um episódio que também não entrega muita coisa. Mas que também não... Esses dois episódios, assim, não entregou muita coisa, mas eu acho que também não estraga a série, entendeu? A série ainda, pra mim, continua assim, perfeita. Mas eu acho que a coisa engrena de verdade ali no terceiro episódio, que eu já começo a gostar bastante, que é quando eles começam a botar em plano ali a armadilha, né? Porque o que acontece? A gente teve a Holly, que foi a primeira vítima do Vecna a ser levada, e a gente descobre também nesses primeiros episódios que o Will, ele consegue ver pela visão dos Demogorgons, né? Então ele acaba captando ali que a próxima vítima seria o Derek, que é um novo personagem que entrou agora, que inclusive eu devo dizer que eu fiquei com um pouco de ranço ali no começo, mas eu terminei a série gostando muito dele. Acho um personagem bem carismático. O Will acaba contando ali pro grupo, né, que o Derek é a próxima vítima do Vecna, e aí eles sabem que o Demogorgon vai, né, invadir a casa lá do Derek, então eles armam esse plano para capturar o Demogorgon e salvar o Vecna, e salvar o Derek de ser levado pro Vecna. Então, e aí eles pegam a Erika, né, porque acontece, a Erika é a melhor amiga da irmã do Derek. Então, e cara, a Erika entregou muito também nesse episódio, eu rachei o bico, porque acontece, pra entrarem na casa, eles falam pra Erika, que está brigada com a amiga, levar uma torta, né, pra família ali, pra eles comerem, uma torta, só que essa torta, ela está meio que com sonífero, né, para fazerem os personagens ali dormirem, para eles criarem a armadilha e proteger essa família. Então a Erika chega lá, né, se enturma ali com a família, e os pais do Derek comem o bolo, desmaiam ali, o próprio Derek come o bolo e dorme ali, desmaia. Só que a amiga da Erika é uma patricinha lá, que diz que não quer engordar e que não quer comer e tal, e acaba não comendo. E aí, cara, a Erika simplesmente pega uma seringa e aplica na amiga dela. Cara, muito boa essa cena, eu gostei bastante, foi uma das coisas que mais me divertiu nesse episódio. E, enfim, é aí que a coisa engrena de verdade, eu acho. E chega realmente o ápice desse volume 1, que é o quarto episódio, né? Então muita coisa acontece nesse episódio. Os militares pegam, depois do sumiço da Holly, os militares pegam todas as crianças ali da escola e levam lá pra base, né? E a gente descobre no final, quando o Vecna ele vai lá falar com o Will, que ele tem um plano. E ele diz que ele quer levar essas crianças, né? E ele realmente leva 12 crianças. A Holly, que já está lá, e ele leva mais 11 crianças aí nesse final desse episódio. Eu ainda não sei, eu não sei se já tem uma explicação, mas eu não peguei qual será o plano dele, né, com essas crianças, o que ele quer fazer. Então, aí descobre, o Vecna acaba descobrindo que as crianças estão lá nessa base. A Joyce, junto com o grupo, eles tentam salvar as crianças ali, mas acaba dando tudo errado e eles acabam sendo prendidos ali, capturados ali. E aí chega o Vecna do mundo invertido, ele chega ali na base, faz uma lambança ali de sangue, né? Mata boa parte dos militares ali, inclusive aquele cara chato que tá atrás da Eleven, que eu acabei esquecendo o nome, eu não sei se ele morreu. Mas saiu uma lambança de sangue ali naquela base. E uma coisa que eu achei meio assim, meio forçada, foi o Vecna atacar todo mundo ali, mas não relar a mão em nenhum dos personagens principais ali, né? Enfim, aí ele chega ali, ele conversa com o Will, e ele diz, né, pro Will que o porquê dele escolher crianças, e ele diz que crianças é mais fácil de manipular, né, mais sensíveis, que não sei o que, e ele dá as costas. E aí que chega os Demogorgons que estão lá, já chegam para atacar os amigos ali do Will, o Mike, o Lucas, a Robin, e é nessa hora que acontece a cena mais épica, né, da temporada, a cena
acho que é a cena mais marcante aí desse volume 1, que é o Will descobrindo seus poderes. E lembra que eu falei da amizade dele com a Robin, sobre a mensagem que a Robin passou para ele sobre aceitação? E é essa mensagem que vem na mente dele e ele consegue resgatar ali. Ele descobre os seus poderes ali através das memórias boas dele, né? Então acaba passando um filme ali na mente dele, sobre a amizade dele com o Mike, sobre, né, a infância dele ali. E cara, que cena, assim, que cena absurda, foi muito boa, fiquei arrepiado na hora que eu vi, eu não tava acreditando no que eu tava assistindo ali. Cara, muito, muito, muito boa. Então, cara, eu acho que é isso. Eu gostei muito, apesar de poucas coisas, assim, coisas pequenas, né, me incomodarem, só que eu acho que não é nada que faz essa temporada ser ruim. Pelo contrário, eu acho essa temporada mais madura, mais adulta. A gente vê que eles vêm trabalhando nesse tom mais maduro, mais adulto ali desde a 4ª temporada. E cara, pra mim essa temporada já é perfeita, só esse volume 1 é perfeito. Mas eu espero que eles expliquem mais coisas, que a Karen e o Ted aparecem ali, né, pra não ficar nessas pontas soltas aí, pra gente ver realmente o que vai acontecer. E se o Ted for morrer, cara, tipo, nem ligo, sabe? Personagem muito chato. Se for pra matar, que mate o Ted, né? Enfim, tem muitas coisas, muitas teorias. Tem a Max e a Robin presas lá naquela caverna. E, cara, devo falar que naquela cena em que a Robin ela é observada, e ela recebe uma carta dizendo que é pra ela ir lá na floresta, que o Henry, né, tá precisando de ajuda, e aparece o pé da Max lá com aquela bota. Cara, por um segundo, eu achei que poderia ser o Ed, mas não, né, é revelado pra gente que é a Max. E, cara, aquele visual dela, o lugar ali, a caverna, uma coisa mais solar, ele me lembrou muito, tipo, os Croods, sabe, aquele filme? Eu não sei se vocês também. Lembrou também um pouco de Alice no País das Maravilhas, né? E, cara, o visual da Max, assim, tipo... Enfim, elas estão presas nas memórias do Vecna, então eu estou bem ansioso pra ver... o que vai acontecer de fato, como que elas vão sair de lá. A gente sabe que o Lucas com a Max ali vão sofrer um ataque ali no hospital. Eu quero ver também sobre esses poderes do Will, né? Se esses poderes foram só momentâneos ali naquele momento, ali naquela cena, se vai avançar. Quero ver mais sobre... sobre a amizade da Robin com o Will, se ele vai contar pra mãe, ali, pros amigos sobre a sexualidade dele. Tem muita coisa ainda. O pessoal lá do laboratório lá, né? E a doutora Kay morreu? Acho que não, né? Será que ela vai passar? Depois de tudo isso está escancarado que a Eleven não é o grande problema ali. Será que ela vai passar pro lado ali da Eleven, pro lado do grupinho e ajudar eles? Então tem muita coisa para acontecer ainda. Eu tenho visto bastante teorias. Eu sou ruim de criar teorias, mas eu tenho visto bastante teorias do canal da Alice Aquino, do canal do Good Nerd, né, o Pedro lá, do A Gente Faz Agora. Bastante teorias aí. E, cara, eu tô achando sensacional. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui de Stranger Things. E é isso, cara. Eu quero saber de vocês aí agora. O que vocês acharam desse volume 1? Dessa última temporada, né, que foi grandiosa aí. Me diz aí o que vocês acharam, quais personagens que vocês gostaram, aquilo que incomodaram vocês. E eu peço aí que vocês se inscrevam nesse canal, se você gostou, chegou até aqui, chegou até o final desse vídeo, que você se inscreva nesse canal, que você deixe seu like, que compartilhe esse vídeo, já vai estar me ajudando bastante. E, cara, eu pretendo trazer mais vídeos. Eu acho que ainda tem teaser, né, do volume 2. Eu quero fazer um vídeo também de try list dos personagens desse volume 1. E eu pretendo trazer mais coisas aqui sobre Stranger Things. Então é isso. Essa é a minha opinião. Esse era o que eu queria comentar aqui com vocês. E é isso, galera. Chegou o final do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.